quarta aula de enzimologia e processos fermentativos. Nesta aula, nós vamos observar algumas questões mais industriais do processo fermentativo. Então, vamos observar como ele pode ser adaptado para você ter um produto e esse produto agregar valor e poder ser vendido, poder obter um produto aplicável no mercado em quantidades suficientes, ok? Então vamos dar uma pincelada sobre processos fermentativos do ponto de vista industrial, a classificação dos processos fermentativos, os bioreatores, falar como que é feita a fermentação no ambiente industrial, a cinética dos processos, então como que ela segue, e para quem gosta, para se divertir aí, coloquei alguns cálculos de fermentação, que são muito importantes para nós entendermos se muitas vezes vale a pena produzir ou não vale a pena produzir por fermentação, ou se aquela fermentação é eficiente para aquele produto que eu estou buscando, ok? Então essa perspectiva ela traz para a indústria, visto que essa disciplina se encaixa dentro da proposta pedagógica da farmácia, mas no campo da indústria. Vamos lá, processo fermentativo pelo ponto de vista da indústria. Então, a indústria observa o processo que transforma substâncias através de micro-organismos ou organismos em produtos com valor agregado de uma forma bastante interessante, porque você consegue acelerar processos antes demorados, obter produtos escassos na natureza e difíceis de obtenção e poder modificar esses produtos a seu favor. Então você pode produzir diversos tipos de produtos com um foco específico, principalmente para a indústria farmacêutica, e hoje nós temos aí uma aplicação muito grande na agricultura. Uma revolução mais silenciosa vem acontecendo na substituição dos defensivos agrícolas, onde nós estamos mudando da química sintética ou da petroquímica, vamos dizer assim, porque a maioria eram derivados de petróleo, para a bioquímica, para a biotecnologia com eliminação de pragas e pestes através de biorremediadores. Então, substâncias produzidas por bactérias, por fungos, que eliminam pragas na agricultura sem ter um impacto ambiental muito alto, ok? Por que sem ter impacto ambiental muito alto? Porque sempre vai ter um impacto. A partir do momento que você insere um processo, um produto em um espaço, você altera o comportamento desse produto. Isso nós vamos ver lá quando viermos a quarta etapa aqui desses processos pela perspectiva da indústria. Então, a indústria define um processo fermentativo em 4 etapas bem distintas. É o preparo do meio de fermentação, então você tem que saber com o que você vai preparar, qual a fermentação e qual o micro-organismo que você vai utilizar, é a segunda etapa. Os tratamentos necessários para obter o produto com qualidade e pureza necessárias para ser um produto com valor agregado, e o tratamento dos resíduos gerados. Esse, por último, vem por uma obrigação legal que visa ter a indústria da fermentação como uma indústria sustentável, ok? Eu vou comentar ali um pouquinho mais para frente. E lembrando que para você preparar um meio de fermentação e ter um valor agregado, você deve reduzir sempre os custos. E uma forma de reduzir os custos é reduzindo a fonte de origem desse mosto de fermentação. Quanto mais barato, melhor. Então, se você pegar lá resíduos, se eu pegar alguma coisa que não tenha um valor agregado tão alto no mercado, eu posso fazer um processo fermentativo mais eficiente do ponto de vista econômico. Também mais sustentável, porque vai trazer as vantagens de você estar equilibrando alguns processos industriais. Beleza? Isso é muito aplicável na fermentação de silagens para alimentação do gado, onde se utiliza muitas vezes resíduos da própria agroindústria. Então, por exemplo, caule e folhas do milho. O que interessa para nós do milho é o grão. Então você acaba
aproveitando isso para fazer silagem, e essa silagem tem um valor agregado muito alto porque ela mantém o gado, principalmente gado bovino, alimentado durante o inverno, onde você tem uma escassez do pasto. Então, você pode equilibrar esses processos utilizando essas tecnologias. Um outro exemplo é a obtenção de álcool combustível, a partir de de, fontes de lixo, de resíduos, águas residuais, principalmente águas residuais da indústria química, onde você tem lá ou da indústria alimentícia, desculpe, onde você tem uma concentração muito alta de carboidratos, você vai ter lá a possibilidade de fermentar e isso obter álcool. A Itália tem uma tecnologia bastante interessante, ela utiliza essa água residual do lixo, eles separam o lixo orgânico e utilizam a água residual do lixo orgânico na produção de álcool para utilizar em veículos de transporte público. Beleza? Vamos entender um pouquinho melhor desse processo. Então, quando você está falando de preparo do mosto, está falando das matérias-primas, se é leite, se são cereais, como para cerveja, se é frutas para a preparação de vinhos, se são outras matérias-primas que permitem transformação, principalmente para a indústria farmacêutica, você precisa de matérias-primas muito ajustadas, muito bem definidas para evitar qualquer tipo de contaminação. Daí você prepara o meio de cultura, coloca os agentes de transformação, que são os micro-organismos. Aqui, muitas vezes, colocam como agentes de transformação, porque não é um único micro-organismo. Você tem lá, às vezes, associações simbióticas de micro-organismos. Coloca num ambiente adequado, que é um bioreator. Mantém esses controles do bioreator para você obter o produto. Daí você faz tratamentos finais, obtém o produto. Desse tratamento vai sair subprodutos e resíduos. Os resíduos demandam tratamento. Um dos principais resíduos dos processos fermentativos é a biomassa. No caso da cerveja, seria o grão do malte e as leveduras. Então você tem lá uma quantidade de grão de malte muito grande, porque você não utiliza todos os açúcares e não utiliza o grão como inteiro, então ele acaba sobrando. Você pode mandar para a indústria de panificação ou para a ração animal. E também você tem lá uma quantidade de levedura muito grande, que você pode reaproveitar ou você pode eliminar. Essa levedura, geralmente, ela já não tem uma capacidade fermentativa tão boa, então ela pode ser dispensada e pode, inclusive, fornecer fontes de proteínas, visto que é um micro-organismo. Ok? E nós da farmácia, como que participamos? Por que é importante para a farmácia e para o farmacêutico entender esses processos fermentativos? Hoje o processo mais utilizado na confecção dos novos fármacos, daqueles que vão vir mudar a indústria da medicação e vão fazer os medicamentos serem mais efetivos, é a biotecnologia. O que a biotecnologia incluiu nos processos fermentativos? A biotecnologia incluiu essa construção aqui, ó, através de engenharia genética, do que você tem interesse para produzir. Por exemplo, quero produzir uma insulina humana. Eu pego uma sequência de DNA humano que codifique a insulina, faço a inserção no vetor, faço uma otimização no meio e produzo um bioproduto como a insulina. Então tem todo esse processo. A maioria dos medicamentos novos vão vir com essas propriedades. Uma das ferramentas mais utilizadas hoje para tratamento de doenças crônicas são os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são feitos por fermentação. Você produz lá células capazes de gerar esses anticorpos, purifica e prepara os medicamentos. Para quem não conhece esses medicamentos, são aqueles MABs, aqueles que têm o final MAB, tacrolimus, oxazumab, aluzumab, todos que terminam com IMAB, que quer dizer monoclonal antibody, tem essa característica, beleza? Outros tipos de produção são para vitaminas, enzimas, por exemplo, o lactase, que se produz dessa forma.
ok? E tudo começa no inóculo. O inóculo é a fonte do meu micro-organismo selecionado que vai permitir que eu selecione um mosto de fermentação e que eu prepare esse mosto de fermentação. Então, eu tenho que preparar ele em quantidades pequenas, muitas vezes isoladas da matéria-prima, faço um crescimento controlado e caracterização desse micro-organismo e faço um preparo para um inóculo industrial. Esse inóculo industrial que vai ser utilizado lá naquelas fermentações de grandes quantidades, ok? E nessa fermentação de grandes quantidades eu faço os controles, eu tenho os tratamentos finais, eu faço a recuperação do produto e o tratamento dos resíduos. Coloquei aqui para vocês a Saccharomyces cerevisiae, um micro-organismo. A Saccharomyces ela é muito útil para diversas fermentações. Fermentação do pão, fermentação da cerveja, alguns tipos de vinho, você pode incluir algumas leveduras. Hoje se estuda segregar leveduras mais próprias para tipos de uva. Fermentação da maioria das bebidas alcoólicas, você tem Saccharomyces participando. E também você pode produzir algumas vitaminas pela fermentação da Saccharomyces. É uma novidade aí para a nossa aplicação em farmácia. Beleza? E lembrando lá que a gente estudou o crescimento microbiano justamente para entender isso aqui. Então lá na reprodução microbiana, quando você escolhe o teu micro-organismo, se for uma bactéria, ela vai ter uma fase sexuada ou assexuada, que é fissão binária. Quando que é sexuada? Quando ela troca de material genético com outra bactéria. As leveduras também, mas geralmente elas fazem brotamento ou gemulação. Pode ter fissão binária ou esporulação. Quando ela esporula, é que ela já está bastante exaurida na sua capacidade de fermentação. E os fungos, a maioria faz isso por esporulação, ok? E daí você precisa entender como eles crescem para poder calcular a biomassa produzida. Então aqui estão os cálculos apresentados lá quando você tem uma célula, uma população inicial, a primeira etapa, que você calcula a quantidade de micro-organismos presentes. Você pode calcular o número de gerações e o tempo de geração. Por que isso é importante? Por exemplo, uma fermentação de 10.000 litros de cerveja. Quanto tempo demora? Olha, demora de 3 a 4 dias. Então eu sei quanto tempo tem de geração e quanto que eu vou ter de biomassa para poder calcular a quantidade de volume capaz de fermentar isso, de suportar essa quantidade de leveduras. Beleza? Classificação dos processos fermentativos. Quando eu vou para o processo industrial, eu posso escolher 3 tipos básicos de fermentação. Pela característica do produto, eu vou fazer algumas recuperações. Por exemplo, a maioria das cervejas artesanais utiliza o processo de batelada. Alguns tipos de cerveja industriais já usam o tipo de batelada alimentada, onde você sempre tem a fermentação e você só vai alimentando o mosto e retirando o produto. E a perfusão é quando você quer manter essa fermentação só com uma parte do produto retirado. É o que acontece com a maioria dos biofármacos. Então, lá, a cerveja você produz e já retira. A batelada alimentada, você vai produzindo e vai tirando, mas ela também tem um limite. Já a perfusão é quase ilimitada. Você vai alimentando, vai tirando e vai mantendo isso aqui. A insulina é produzida dessa forma, insulina NPH humana. Ok? E os processos fermentativos? Eu tenho alguns fatores externos que interferem diretamente no meu processo. É o oxigênio, a presença do produto. Por que é externo? Porque ele ainda não está presente quando eu iniciei a minha fermentação. E a presença de alguns inibidores ou ativadores de enzimas que podem alterar esse processo. Então, aqui está uma fermentação muito utilizada para a produção de álcool combustível, onde você tem um mosto fermentado, tem a água, aí você tem a acidificação e depois tem a destilação para obtenção do álcool combustível. Então é um tipo de batelada simples, ok?
Então eu posso ter alguns tipos de batelada, um processo contínuo, onde você vai ter lá uma passagem e vai gerar umas quantidades definidas, ou eu posso ter uma dorna de fermentação única, onde você vai fazer a fermentação e vai liberar. Isso aqui é para vocês entenderem que muitas vezes o processo ele precisa ser renovado. Nesse caso do processo contínuo, você vai passando e vai tendo fases distintas. Nesse processo aqui é utilizado, que é a batelada alimentada, utilizado pela Ambev na produção das cervejas Lager. A cerveja Lager, que ela tem a característica de fermentação mais profunda, você vai mantendo ela aqui e vai eliminando. Já a fermentação por batelada acontece mais na produção de bebidas alcoólicas, como whisky, vodka, tequila, ok? E classificação dos processos, ela ainda pode ser feita pelo tipo de crescimento do micro-organismo. Se vai ser de superfície, se ele vai ficar sobre a superfície, como está aqui na foto atrás, ou se ele vai ficar submerso. E também em relação ao tipo de oxigenação que você demanda no meio. Se ele é aeróbio natural, ou se precisa fazer com que oxigênio, ou se ele é anaeróbio. Simplesmente eu fecho o acesso dele ao oxigênio e ele vai criar uma tensão de oxigênio. Diante disso, eu preciso controlar todo esse processo. A maioria dos processos fermentativos industriais hoje ela é microcontrolada através de computadores que já tem todo um sistema que permite ajustes finos em relação à fermentação, principalmente quando você tem o produto. Então, alguns fermentadores atuais, eles já vêm com a capacidade de reconhecer o produto no meio e ajustar as características para manter esse produto. Por exemplo, as grandes cervejarias têm processos onde, quando vai formando a quantidade de álcool necessária, já vai baixando a temperatura para você ter a característica da cerveja. Isso melhora as propriedades organolépticas, cheiro e sabor da cerveja, ok? Então, as variáveis mais controladas são pH, temperatura, saturação de oxigênio, a quantidade de substrato através de graus Brix e até mesmo se você tem lá um contaminante. Por exemplo, na cerveja, não é interessante ter glicerol, no vinho não é interessante ter acetona, então você pode controlar isso. E os fatores do processo de fermentação que são muito importantes para o controle geral do processo. Onde você tem parâmetros físicos, tempo, temperatura, atividade de água, pressão, vazão dos líquidos, vazão de gases, que eu destaco a produção de cerveja, onde você tem uma vazão de gases de CO2 muito grande, a velocidade de agitação. E os parâmetros físicos, eles são vinculados a dois outros parâmetros. Parâmetros químicos, pH e acidez, a presença dos sólidos solúveis, onde se avalia pelo graus Brix, então muitas vezes o substrato se avalia pelo graus Brix, outras vezes o produto, então tem lá uma característica, o oxigênio dissolvido, o oxigênio que está em fase gasosa e o CO2 que está em fase gasosa. Lembrando que na produção de cerveja, a maior parte do CO2 vai para a fase gasosa, ok? E os parâmetros biológicos, onde você tem o crescimento da biomassa, aqueles cálculos que nós vimos lá no começo, e a medida de contaminação. Alguns tipos de fermentação, por serem de superfície, eles têm uma certa aceitabilidade numa quantidade de contaminação. Por exemplo, quando você vai fazer iogurte, você aceita que tem alguns tipos de micro-organismo que não aqueles inoculados. Micro-organismos que podem vir do próprio leite e que fazem parte da característica do produto, ok? Modelos de fermentadores. Eu tenho modelos onde você tem lá submerso, onde você tem pouco contato com o ar, você precisa de uma agitação e precisa, muitas vezes, airar, manter todo esse controle que nós acabamos de comentar. E tem aqueles que você precisa manter uma quantidade de ar para que você faça a fermentação. Então você tem lá 3 fases, onde você vai
fazer a mistura, vai passar por um esterilizador de ar, vai aerar e vai manter a saída de ar. Então você tem lá duas sequências. Isso aqui é só para vocês conhecerem. Eu quero mostrar isso aqui para vocês na produção, principalmente de cerveja, de vinho e na produção de alguns tipos de enzima lá no Novozymes. Ok? Eles usam para algumas enzimas bem específicas esse processo que precisa da oxigenação. E o equipamento eu vou definindo conforme o meu tamanho. Então, começo lá numa bancada fazendo um experimento fermentativo pequeno, depois eu vou aumentando até chegar a quantidades muito grandes, que são as quantidades industriais. E daí eu tenho todo tipo de ajuste que eu posso fazer no meu equipamento, desde os tipos de rotores para não romper as minhas células e para manter produzindo, e até mesmo os acessos que eu tenho em relação ao fermentador. Então, um exemplo, na produção de cerveja, você pode ter o acesso no início, visto que a fermentação é feita com tensão de oxigênio. Já nas fermentações de bebidas alcoólicas, como do whisky, você pode ter o acesso ao tempo que você quiser. Isso que é uma fermentação que nós chamamos de céu aberto. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, porque é uma discussão sempre presente nas fermentações, o tipo de agitação que você vai fazer no meio, para você não gerar a lise das células, a quebra das células fermentativas, principalmente quando você trabalha com fungos e bactérias, e que vai gerar subprodutos ou vai reduzir a eficiência do teu produto. Então, quem gosta de cálculo, quem gosta de observar métodos físicos, isso aqui é o prato cheio, porque sempre está surgindo formas novas de agitação. Atualmente, essas hélices aqui estão sendo substituídas por microjatos ou então por microbeads, que os beads são pequenas partículas que fazem essa agitação acontecer de forma mais coerente. Beleza? E vamos lá para o acompanhamento do processo. Quando eu observo um processo fermentativo, eu tenho que entender três coisas básicas que acontecem. A primeira é que eu estou consumindo o meu substrato, então eu tenho uma alta concentração de substrato no começo e concentração nula de produto. E esse substrato vai sendo convertido em produto, então o meu produto vai crescendo e o substrato vai sumindo. Junto desse processo, eu tenho um aumento do meu número de células, então eu vou produzindo minha biomassa. Muitas vezes essas linhas têm que se cruzar para você manter um controle adequado. Por exemplo, o substrato não pode cair tão rápido para que vá dificultar a formação do produto. Então, esses ajustes de crescimento devem ser muito bem feitos. Por isso, o entendimento da cinética do processo fermentativo. E quando você trabalha de cinética, tem duas grandes classificações. A classificação de Daindorfer, que ela vê um processo em 4 etapas distintas, que pode ser simples, onde você tem uma hora que converte todo o substrato em todo o produto, ou então, quando é simultâneo, você vai consumindo o substrato, vai liberando produto, nesse caso aqui eu tenho produtos, pode ser consecutiva, então você reduz o substrato, daí você tem lá um índice de conversão, mudou uma característica física, por exemplo, reduziu a temperatura na cerveja, daí vai aumentar o produto, ou em etapas, onde você vai colocando alguns tipos de substrato. Isso aqui acontece muito nas fermentações butíricas, porque você precisa obter compostos químicos diferentes, então você vai colocando substratos diferentes até você obter um produto que seja do seu interesse. Já uma outra classificação utilizada é a classificação de Galen, onde você tem apenas 3 tipos, onde você tem uma produção associada ao crescimento, então aumenta o produto junto com a biomassa. A produção semi-associada, quando aumenta a biomassa, aumenta o produto, mas uma fase distinta. E a produção não associada, onde produto e biomassa não se encontram. Tudo isso nós precisamos observar
para ver se tem eficiência no processo. Então eu tenho que ver os fatores de conversão. Aqui eu só coloquei uns cálculos para ilustrar para vocês as observações que se faz no processo fermentativo. Então você tem que observar lá quantos gramas de produto eu obtive pelos gramas de substrato consumido. Lembrando que muitas vezes, se você tem lá um substrato que é muito difícil de obter, você tem que ter uma alta conversão em produto, senão acaba sendo insustentável, não vale a pena produzir esse tipo de produto por este método de fermentação. O outro método é você ver a massa de células formadas pela massa de substrato consumido. Isso aqui é muito importante, a produção de micro-organismos. Ele vai falar das leveduras para a fermentação de cerveja, dos micro-organismos do iogurte, de alguns tipos de land farming, que são bactérias que são colocadas no solo para fixar nitrogênio, principalmente, beleza? E tem aquelas lá, ó, gramas de produto por gramas de célula. Então eu tenho quantidade de produto obtido pela biomassa formada, ou então eu tenho produto obtido pela massa inicial do substrato. Tenho vários cálculos que mostram se vale a pena, se eu posso converter isso de uma forma adequada. O que interessa para nós aqui é quanto que eu coloco de substrato e quanto que eu posso agregar de valor na obtenção desse produto, beleza? E daí eu calculo a minha eficiência e produtividade. A eficiência e produtividade é quando eu coloco lá uma massa de produto obtido e vejo essa massa, ela tem uma pureza, uma qualidade, beleza? Então, se eu posso dizer que essa massa, esse produto produzido, ele tem as características desejáveis. Para biofármacos, isso é extremamente importante, porque os processos têm que ser altamente eficientes, visto que eles são custosos e são muitas vezes demorados, como a produção de antibióticos, ok? E a produtividade, onde você vai avaliar lá o volume de mosto pelo produto obtido, e até mesmo essa questão de produtividade, ela é importante para o tratamento dos meus resíduos, porque se eu produzir muito resíduo, isso aqui acaba não valendo a pena, beleza? E, para fechar a aula, só para vocês observarem como os processos fermentativos são utilizados, você tem lá uma série de produtos, inclusive produtos utilizados no dia a dia do agronegócio, como a silagem, você tem lá os micro-organismos, e aqui já tem os antibióticos, as vitaminas e algumas outras substâncias utilizadas como suplementos. Beleza? Então era isso, pessoal. Vamos sedimentar esse conhecimento e até a aula 16. Obrigado.